Meu nome é Marcos Rovinski, nasci no dia 25 de novembro de 1951, aqui na Beneficência Portuguesa. Estou então com 69 anos de idade. Meu pai se chamava Abraão Rovinski, era natural de Belo Horizonte, mas a família era peregrina. Ele, aos 7 anos de idade, estava morando em Ponta Grossa, no Paraná, quando o pai dele faleceu, e ele veio, 2 irmãs e um irmão, junto com a mãe, estabeleceram-se na floresta, numa loja, uma loja de móveis e de colchões, que pertenceu a ele e ao irmão até 1970 e poucos. Faleceu em 1998. Minha mãe, Aida Kreitmann Rovinski, nascida em Passo Fundo, veio a Porto Alegre aos 14 anos de idade para trabalhar como balconista na loja brasileira. Conheceu meu pai, casaram-se em 1950 e eu nasci em 1951. Eu sempre estudei em escola pública. Fiz o primário no Instituto de Educação General Flores da Cunha, o ginásio no Colégio Estadual Júlio de Castilhos e a faculdade de Medicina eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aos 18 anos eu fiz vestibular, passei no primeiro vestibular e cursei me formando em 1975. Em 1976, eu fiz residência em clínica médica no Hospital Nossa Senhora da Conceição e em 77 e 78, na Santa Casa, na Enfermaria 19 de Endocrinologia, que é a minha especialidade. Eu nunca imaginei ser outra coisa que não médico. Nunca teve no meu horizonte nada diferente da medicina. Eu tinha um tio médico, mas a medicina é uma realidade na minha família materna. Nós somos 22 primos, eu acho que somos 12 ou 13 médicos. Quem não é médico é casado com médico, então tem muitos médicos, né? Mas eu nunca imaginei ser outra coisa, né? Então foi um caminho natural, né? E a decisão então veio naturalmente. Eu fiz meu ensino médio, basicamente, quando eu me dei conta da existência de vida, né? Foi no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, onde nós tínhamos uma vivência fantástica, eram 6.000 alunos na minha época, de todas as origens, e eu ali aprendi a me relacionar com pessoas. Acabei entrando muito para a política estudantil, fiz parte de movimentos juvenis, estudantis, políticos, né? E tinha uma atuação bastante efervescente, digamos assim. Até porque nós estávamos na época da ditadura, né? Em 66, 67, 68, foram anos que a juventude, os estudantes tiveram muita atuação no Brasil, e eu também fui, de certa forma, protagonista de algumas ações. Tanto que, depois de formado, em 1975, eu tive que regularizar minha situação no Exército, eu não consegui atestado de bons antecedentes do DOPS, por conta da minha atuação no Júlio de Castilhos, quando eu tinha 15, 16, 17 anos de idade. Enfim, então eu tinha muita atuação em várias áreas no Júlio de Castilhos. Quando eu entrei na Faculdade de Medicina, mudou, né? O foco foi realmente a medicina, eu não tive mais nenhuma vinculação partidária, de movimento nenhum. No Júlio de Castilhos, praticamente a maioria tinha uma ação de esquerda, né? E eu pertencia a movimentos de esquerda moderado, mas era de esquerda, porque na verdade a esquerda era contra a ditadura. Quem era a ditadura era da esquerda, né? Enfim, já na faculdade então, a gente se voltou para o estudo, né? Muito pouca atuação política,
E eu me lembro que no segundo ano de faculdade, estudando histologia, eu me vi, ou fisiologia melhor, eu me vi frente ao sistema endócrino, ao sistema hormonal. E achei fantástico aquilo. Então ali eu comecei a me destinar, né, para o estudo da endocrinologia. Quando eu me formei, antes de fazer endócrino, eu decidi fazer clínica médica lato sensu, né? Então fui fazer uma residência em medicina interna. Depois da medicina interna, enquanto eu estava lá, comecei a trabalhar com um médico, acompanhar um médico que era endocrinologista, o Dr. Nelson Seligman, e aí o caminho foi, de novo, certeiro para a endocrinologia. Então a decisão pela endocrinologia começou com as aulas de fisiologia, no segundo ano de faculdade, e acabou naturalmente me levando para esse lado ao trabalhar com o Dr. Nelson Seligman. Depois eu fui fazendo residência e me estabelecendo com o meu consultório em endocrinologia. Bem, quando eu me formei, eu comecei a fazer residência, mas ao mesmo tempo eu tinha um horáriozinho que eu comecei a trabalhar numa associação. Tá? Eu saía da residência, ia para essa associação, onde eu trabalhava alguns horários por semana, né? E porque eu tinha poucos recursos financeiros, eu tinha que me manter. Eu fui morar sozinho, tinha meu apartamento para manter e tal, minha vida. Então, e o salário de residente era muito baixo, enfim. E aí, em 1979, eu estava terminando a residência, eu terminei em 78, já estava namorando a minha esposa e trabalhava no consultório do Dr. Nelson Seligman no final de tarde. Bom, terminou a residência, eu pensei em casar e então procurei um outro local. E comecei a trabalhar num hospital que estava começando, que se chamava Hospital Mãe de Deus, hoje completamente consolidado, e na época ainda estava engatinhando, e eu tinha um consultório dentro do Hospital Mãe de Deus. Ali eu fiquei, e estou até hoje, o meu consultório hoje é no Centro Clínico Mãe de Deus, né? E lá é que toda a minha vida exercia minha atividade profissional liberal, né? Eu fiz um concurso, o primeiro concurso que eu fiz foi em 1985, 10 anos depois, quando a minha mulher engravidou. Eu disse, poxa vida, eu não tenho nenhum emprego público. E o emprego público era uma coisa importante para a estabilidade, né? Então eu fiz um concurso para a Prefeitura de Porto Alegre e tirei segundo lugar na área de medicina do trabalho. Na época eu fiz um curso em 81, medicina do trabalho. Era o concurso que tinha, eu tirei segundo lugar, fui chamado e trabalhei durante 11 anos. Tá? Nesse ínterim eu fui cedido para para a Escola de Saúde Pública, né? E fiquei um tempo lá. Quando eu voltei para a prefeitura, eu me exonerei um ano depois. Por quê? Porque em 86 surgiu um concurso para médico legista, né? E eu fiz esse concurso e fui aprovado para um curso na escola de polícia na época, que esse curso durou 6 meses. Eu fiz o curso, tirei 6º lugar no concurso, fiquei em Porto Alegre, porque nós tínhamos 33 vagas, só 12 ficaram em Porto Alegre, então eu fiquei em Porto Alegre. Então, em 88 eu fui nomeado e fiz minha carreira dentro do Instituto Médico Legal, depois chamado Departamento Médico Legal, e em função disso me exonerei da prefeitura quando houve a possibilidade de eu ser nomeado diretor do Departamento Médico Legal. A confusão Instituto Médico Legal e Departamento Médico Legal procede. Em 1989, com a Constituição Estadual, os órgãos periciais, e o IML é um órgão pericial, saiu da esfera da polícia criando uma estrutura autônoma. E essa estrutura autônoma só foi consolidada
em 1997, com a criação, então, do Instituto Geral de Perícias, e aí o IML passou a se chamar Departamento Médico Legal, DML. E eu fui o primeiro diretor do Departamento Médico Legal. Então, eu assumi a direção geral do Departamento Médico Legal do Estado do Rio Grande do Sul, em 97, no governo Brito, e eu fui em 97 e 98, diretor do DML. Uma observação, o Brito, e não foi por isso que eu fui para o DML, foi em função de um pedido do, na época, secretário Eschenberg, mas o Brito foi meu colega no Júlio de Castilhos, e nós fizemos política estudantil juntos, nós éramos do mesmo grupo político na época no Júlio. Então, em 97 e 98, eu trabalhei como diretor do DML. Era concursado, né? Quando mudou o governo, saiu o governo Brito, entrou o governo Olívio, era outro partido político, era o PT, e eu não era visto com bons olhos pelo PT em função da minha ligação com o partido que estava saindo. Não que eu fosse partidário, mas existia essa pecha, não? E então eu saí da direção e o diretor que assumiu me convidou para ficar na direção numa chefia do interior do estado. Por quê? Porque enquanto eu estava em 97 e 98, nós fizemos um projeto de modificação da regionalização do estado do Rio Grande do Sul, da estrutura médico-legal. Só que não implantamos, porque a gente fez o projeto nesse período, e aí ele disse, não, eu gostaria que tu implantasse esse projeto. Então eu fiquei de chefe da divisão de perícias do interior do DML, para implantar esse projeto de regionalização e modificação da estrutura do IML no interior. Ele teve bastante resistência ao meu nome, mas eu acabei fazendo boas amizades e fui muito respeitado pelas pessoas do Instituto Geral de Perícias da época, e até hoje tenho relação com esse pessoal, né? Bom, e fizemos grandes modificações nessa época, né? Conseguimos... Existia a ideia de que os necrotérios tinham que ficar dentro de cemitérios. Não se faz ciência em cemitério, né? E a medicina legal é uma ciência. Então nós começamos a convencer, nós temos 36 postos do interior, agora mudou um pouco, começamos a fazer vinculações com a comunidade, com a prefeitura, com universidades, com clubes de serviço, Rotary, Lions. Então, aos poucos conseguimos tirar vários postos médico-legais desses locais, colocando junto à universidade, junto a outros locais, junto à prefeitura e tal. Bom, então essas coisas essa aproximação foram feitas nessa época, né, a partir desse projeto que nós tínhamos começado em 97, 98. Bom, quando mudou o governo, saiu o governo Olívio, entrou o governo Rigoto, eu acabei voltando para a direção do Departamento Médico Legal, né? Mantivemos a mesma equipe, eu fui para a direção, e a partir daí nós fizemos muitas mudanças, né? Muitas mudanças na estrutura. Nós criamos primeiro um serviço de atendimento a vítimas, que já tínhamos começado em 97 e 98, que era uma coisa que nos preocupava, que nós não tínhamos quem cuidasse das vítimas, porque o IML não é só necrópsia. O IML tem muitas vítimas de agressão, de violência, que são examinadas dentro do IML, e muitas vezes, principalmente mulheres e crianças, que ficavam sem ter para onde ir, ou sem ter o que fazer, sem saber, estavam perdidos. E muito comumente perguntavam, mulheres que eram vítimas de violência em casa, perguntavam, doutor, e agora o que eu faço? E a gente não tinha o que fazer. Então, com o serviço de atendimento a vítimas, a gente encaminhava ao serviço e o serviço dava um encaminhamento, ou para a Casa Viva Maria, ou para atendimento jurídico ou psicológico. Então, nós começamos essa estrutura, começou na minha época. Em 2013, 2006, nós ampliamos isso aí, colocamos um assistente social e começamos a entrar no Centro de Referência do Atendimento Infanto-Juvenil, a partir de um convênio que nós fizemos com a Prefeitura de Porto Alegre. Então, nós começamos a fazer perícias de crianças dentro do Hospital Presidente Vargas e não mais no IML, não mais no DML. Eu
troco, às vezes DML, às vezes IML, vocês vão me permitir uma liberdade poética aí, né? Bom, então nós entramos num outro momento de atendimento mais qualificado para crianças vítimas de violência. E criamos um serviço de psiquiatria forense que não existia. O Instituto Médico Legal, o Departamento Médico Legal, não tinha psiquiatras, né? Então as perícias psíquicas eram feitas no Instituto Psiquiátrico Forense, que é um hospital, né? Um hospital para infratores. Então nós achamos que era a nossa função, conseguimos convencer na época o governador Rigoto, que então fez, a partir daí implantou um serviço de psiquiatria forense dentro do DML, foi implantado e agora foi ampliado com psicólogos forenses, que foi outra vitória nossa, né? Não existia psicólogo na estrutura do DML, hoje tem. Bom, nós criamos várias coisas, entendeu? Vários convênios com universidades. Uma preocupação que nós tínhamos era a remoção, a remoção de corpos no estado do Rio Grande do Sul era anárquica, eram feitas pelas funerárias de maneira anárquica, e em Porto Alegre nós tínhamos uma estrutura que fazia essa remoção. Então essa estrutura nós continuamos em Porto Alegre. E no interior eu me aproximei, fiz uma aproximação com o sindicato dos estabelecimentos funerários para que eles organizassem isso aí. Então isso foi organizado. Hoje o Rio Grande do Sul tem um serviço de remoção fúnebre, que é uma coisa que ninguém fica sabendo, porque ninguém quer saber de ML, né? Mas é um serviço importante, porque ali as pessoas que vão para ser necropsiadas no ML são provas de crime. Tem que ser periciadas para que as pessoas que fizeram o crime, para os culpados ou os indiciados, tenham um julgamento adequado a partir das provas que nós coletamos. Então tem toda uma série de quesitos que tem que ser cumpridos para que seja feita uma perícia adequada. Então essa estrutura nós fizemos também. Então assim, quanto à minha atuação no DML, eu acho que foi muito produtiva, né? Eu tive uma equipe junto comigo que era muito criativa e pegou junto, e acho que eu fui reconhecido pelo trabalho, porque em 2017 o Dr. Tiago Duarte, vereador de Porto Alegre, agora deputado estadual, também médico legista, reconheceu meu trabalho e me concedendo o título de cidadão emérito de Porto Alegre. Eu tenho a honra de ser cidadão emérito de Porto Alegre a partir da minha atuação no Departamento Médico Legal. Então, a minha atividade como legista foi essa. Nesse ínterim, eu dei aula na Universidade Luterana do Brasil. Fui professor durante 9 anos na cadeira de Medicina Legal, né? Foi muito compensador. Eu fiz um mestrado nessa época, em saúde coletiva, e o tema que eu abordei foi qualidade do serviço público na área médico-legal. Então nós fizemos um trabalho dentro do ML para aferição da avaliação que as pessoas que iam no ML para ser periciadas, vivas, iam vivas e saíam vivas, né? Essas pessoas foi colocado então um questionário para que elas respondessem como elas sentiam o trabalho do ML, e foi muito compensador, porque nós ficamos 45 dias com o estagiário 24 horas por dia, as minhas dispensas, né? Não, porque era uma coisa privada minha, e o resultado foi muito bom. A avaliação que as pessoas têm do serviço que a gente prestava era um serviço adequado, e como tem que ser para uma pessoa, um serviço que atende pessoas vítimas de violência numa hora tão dura para serem examinadas, mas nós prestávamos um bom serviço naquela época. Então, a minha atividade toda, né, foi no IML foi essa. Como endocrinologista, a minha atividade se restringiu a consultório e hospital. Eu atendi muita gente, atendo até hoje. O meu consultório hoje, ele está informatizado. Então, desde que eu informatizei, isso faz 20 anos, eu devo ter
uns 12 ou 13 mil fichas, 12 ou 13 mil pacientes catalogados, sem contar no Ernesto Ornelis, onde eu atendia também, né, ambulatório, onde eu certamente devo ter atendido mais de 30 mil pessoas ao longo de 45 anos. Né? Eu estou com quase 45 anos de formado. Então, eu acho que atendi muita gente, imagino que tenha atendido bem, porque a clientela, em geral, fala bem de mim, né? E tenho muita honra de ter trabalhado, nunca tive nenhum problema com pacientes, problemas maiores, pelo menos, que eu saiba, nunca tive. Então, assim, voltando ao DML, eu fui diretor de 97 e 98, chefe do interior de 99 a 2002, fui diretor-geral de novo de 2003 a 2006, saí da direção em 2007 e voltei, aí eu fiquei na atividade geral, e voltei à direção, aí já no governo Tarso, governo do PT, em 2011 e me aposentando como diretor em 2012. Né? Eu ressalto que foi no governo do Tarso, governo do PT, que mostra que o meu partido era o partido na época do DML, né? E não nenhum partido político ideológico. Né? Minha história toda foi no IML de adesão e comprometimento com a atividade médico-legal. Bom, eu acho que isso tudo que eu falei do DML se insere dentro de uma coisa muito judaica, que é uma expressão em hebraico que se diz Tikkun Olam. Olam é mundo. Tikkun é reformar, consertar. Então, eu acho que a minha característica, e a característica muito judaica, é de tentar mudar o mundo, de tentar melhorar as coisas. Eu não aceitar o não porque não, ou o sim porque sim, mas tentar entender para tentar interferir, modificar de maneira a melhorar as coisas. Então, assim foi a minha trajetória no Departamento Medegal. Ela sempre tentando ver onde é que a gente poderia melhorar, e isso me fez protagonizar coisas muito boas lá, junto com os colegas que eu tinha, que me deram muita força. E outra característica judaica é a medicina. Se a gente lembrar, na história, era muito comum os médicos dos reis, ou, enfim, do sultão, eram médicos judeus. Né? Acho que tem várias coisas aí. Eu não saberia dizer exatamente o porquê, mas algumas inferências a gente pode fazer. Ao longo da história, muito comumente se impedia judeus de terem propriedades. O judeu não podia trabalhar na terra, não podia ser dono da terra na Europa, por exemplo. Então, a eles era relegado alguns trabalhos artesanais. Né? E outra coisa era a dedicação ao estudo. Né? Os judeus é o povo do livro. Né? A dedicação ao estudo é uma característica judaica. Né? E uma coisa que ninguém tira é o estudo. O fato de peregrinar de um lado para outro, de um país para outro, de uma terra para outra, o que ele pode levar é o estudo. Ele não leva a terra, ele não leva a loja, o dinheiro certamente, muito comumente ficava no meio do caminho porque eram roubados ou eram explorados. Então, o conhecimento não se tira. E o conhecimento médico sempre foi muito valorizado. Né? Não é por outra razão que todas as universidades, que é onde a gente vai, querem ter uma faculdade de medicina. Né? E eu acho que por aí entra a história do médico judeu.
é uma atividade importante, acaba prestando um serviço importante, acaba tendo importância, e sendo imprescindível, né, e sendo valorizado. Na verdade, deve ter várias outras causas, mas me ocorrem essas, né? E o fato é que realmente era muito comum na comunidade judaica o médico, ser médico. Hoje mudou um pouco, ainda tem muitos médicos judeus, né? Mas mudou um pouco, porque hoje tem uma diversidade de atividades tão grandes, né? Coisas que não existiam há 20 anos atrás, hoje TI, né? Desde jogos de computadores, etc. Então, evidentemente que a gurizada, né, e os judeus nessa aí, acabam tendo outros objetivos, né? Mas ainda é considerada muito comumente a profissão médica como característica judaica. Então, eu sempre tive uma tendência de participar de grupos, associações. Então, no Júlio de Castilhos eu fui presidente de turma muitas vezes, por escolha dos colegas. Então, eu sempre tive algum protagonismo onde eu participava, né? Muitas vezes assim, meio sem saber muito bem o que eu estava fazendo, mas fazendo, né? Em 1990, e já quando eu estava no IML na época, houve uma greve dos serviços periciais que durou 3 meses. E essa greve foi liderada pela Associação de Criminalística no Rio Grande do Sul, onde não tinha médicos, mas nós éramos levados atrás porque não existia nenhuma associação de médicos, legistas. Evidentemente que a greve terminou, o que sobrou para fazer foram mais de 600 exumações, porque não foram feitas muitas necrópsias, e sobrou para os médicos legistas trabalharem numa greve que a gente talvez nem tivesse muito interesse em participar. Eu então consegui um estatuto de uma associação de medicina legal em um outro estado, trouxe para cá e nós criamos a primeira associação gaúcha de médicos legistas. Hoje se chama HPEL, está consolidada, tem importância dentro do meio médico legal, mas não existia. E com isso nós deixamos de ser liderados por outras entidades, passamos a ter o nosso protagonismo próprio e conseguimos muitas coisas boas para a categoria ao longo desse tempo. Então, essa foi uma iniciativa que a gente tomou e que deu certo. Eu sempre fui muito procurado, talvez muitas pessoas sejam procuradas, mas eu fui muito procurado para criar entidades. A Unicred, por exemplo. A Unicred foi criada a partir da Unimed, eu era conselheiro fiscal da Unimed na época, também participei do conselho fiscal, e aí tinha um colega, o Oswaldo, que estava querendo criar a Unicred, que é uma cooperativa de crédito médica, e eu participei dessa fundação, né? Eu sou um dos fundadores da Unicred. Então eu sempre tive tendência a participar de coisas associativas, mas sindicato eu nunca tinha participado. Fui convidado para participar de uma eleição, para ajudar um amigo, entrei, fomos derrotados, mas agora em 2019, houve um movimento de oposição ao então presidente da época, que estava já há 20 anos como presidente, e me convidaram para participar. E eu concordei em ajudar, né? Não queria protagonismo maior, eu achava que já estava meio velho para as coisas, mas acabei na linha de frente, acabei como secretário-geral do Sindicato Médico, vencemos a eleição, e depois fui emendado a posição de vice-presidente, função de mudanças administrativas que ocorreram no sindicato, e hoje eu sou vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Lá pelas tantas,
tem que trocar o presidente da Associação dos Amigos do Museu, porque era época de eleição. Na época, o Dr. Germano Mostadeiro Bonô era o presidente, excelente presidente, excelente pessoa, né? Mas ele já não tinha mais interesse em ficar. Época de eleição, acabaram me convidando para o cargo. Enfim, hoje eu sou presidente da Associação dos Amigos do Museu, que me ensinou muito, né? Porque temos um excelente grupo de trabalho, pessoas que são realmente comprometidas com a tarefa e que fazem a coisa funcionar, apesar do tempo de pandemia que nós estamos. O museu tem tido um protagonismo fantástico em relação aos outros museus, tem mostrado muito trabalho, né? E isso me deixa muito honrado. Então, assim, essas são atividades que eu acabei exercendo, associativas e tal, e sindicais, nesse momento em que eu sou vice-presidente do Sindicato Médico, do Simers, que é o maior sindicato médico da América Latina. Meu pai, né, não teve muito estudo, teve 2º ano primário, mas era um cara que lia muito. E eu lembro que quando eu tinha 6 anos de idade, nós morávamos numa casa na Rua Cabral, meu quarto tinha a minha cama tinha ao lado, tinha várias estantes de livros, e vira e mexe ele aparecia com uma coleção de livros e botava ali. Então eu, com 6, 7 anos de idade eu já lia, e então gostei de ler, aprendi o gosto pela leitura, aprendi a ler cedo, né? E gostava muito de poesia, né? Gostava muito de poesia. Enfim, isso me acompanhou a vida inteira. Então, como todo adolescente, eu escrevia poesias que nunca foram lidas para pessoas que nunca existiram, amadas que nunca existiram, mas eram idealizadas, né? E quando eu entrei no Júlio de Castilhos, aos 14 anos, eu entrei num grupo que, além de fazer política, fazia teatro também. Então eu ensaiei algumas coisas de teatro, apresentamos no teatro do Instituto de Artes, né? Fizemos apresentações. E eu comecei a tocar violão. Durante a minha infância eu aprendi acordeon. Meu pai era muito musical. Tinha uma voz muito bonita, nunca aperfeiçoou, cantava eventualmente em casa, gostava muito de tango, né? E eu acabei indo para o acordeon. Depois, com 14 anos, comecei a tocar violão e comecei a fazer algumas músicas. No Julinho era muito valorizado, tinha festivais estudantis, etc. Então eu comecei a participar de alguns festivais, né? E compus várias músicas na época, músicas que ficaram muito tempo esquecidas, né? Tempo de faculdade, a gente fazia música também e tal, se divertia com um grupo de amigos, mas nunca levei muito a sério as coisas. Já quanto à música, então, em 2006, houve uma passagem na minha vida em que eu tive uma hepatite C, e eu fiz um tratamento, e o tratamento me deixou muito mal durante o tratamento, né? E eu cheguei e disse, porra, está na hora de eu deixar as minhas coisas registradas. Então eu peguei, fiz algumas das músicas, eram 16, hoje eu estou perto de 20 gravadas. Essas 16 músicas eu fiz um arranjo, contratei uma pessoa para fazer arranjo, colocar os instrumentos, e aí fui para o estúdio e gravei essas músicas. Então eu tenho esse CD de músicas minhas, gravadas por mim, grande parte delas feitas letra e música minha, e algumas, 6 mais ou menos, eu fiz a música e a melodia e algum colega botou a letra. Então essas estão gravadas num CD,
E hoje não tem mais CD, o CD player não existe mais. Então elas estão no streaming, né? Estão no Spotify, no Trator, e tem algumas redes mundiais de música onde pode se encontrar. Enfim, estão lá, não se perdem mais, né? Bom, então essa é a minha coisa de música. Eu participei também, e participo ainda, de um grupo de músicas judaicas, né? Um grupo de judeus que se reuniu para, inicialmente, deixar registradas, né, músicas judias, judaicas, né? Hoje a gente canta e toca música universal, não só judaica, mas o forte do grupo, que se chama Lechaim, que significa vida em hebraico, eram músicas judaicas, são músicas judaicas. Então, a minha participação musical foi essa. Em 1968, estou me lembrando agora, eu participei do Festival Sul-Brasileiro da Canção, com uma música que está no meu CD, chamada Alegoria, que eu fiz quando eu tinha 14 anos de idade, né? Fiz com um colega que faleceu agora há pouco, Cairo Assis Trindade, que morreu no Rio de Janeiro, onde ele morava já há algum tempo. Mas, enfim, essa é a minha história musical, né? Participei também da Frente Gaúcha de Música Popular, junto com nomes como o Edgar Poser, Raul Elvanger, Erika Norimar, que eram pessoas da época, em 1968, imagina, mas Luiz Coronel, né, que trabalha em publicidade, poeta, né, também fazia parte da Frente Gaúcha de Música Popular. Era um grupo de músicos que se reuniu para fazer música popular no Rio Grande do Sul. Durou algum tempo, foi um movimento importante aqui. Então essa é a minha atividade musical. Quanto à literatura, bom, escrever, fazer poesia, como eu falei para vocês, muito frequentemente eu fazia, coisas que ficavam arquivadas, nunca publiquei nada, mas eu sempre tive uma veia humorística, eu gostava muito de humor, né? E em 1980, por aí, eu comprei meu primeiro computador. E na época tinha sido alguns livros do Renato Maciel de Sá, que era um advogado, que tinha um conjunto musical também, e ele era uma pessoa extremamente bem-humorada, escreveu o Anedotário da Rua da Praia, contando histórias folclóricas de pessoas folclóricas de Porto Alegre reais, que existiram. E isso me deu uma vontade de escrever sobre histórias que eu conhecia da atividade médica, reais, de alguns personagens reais, e algumas adaptadas também, né? Ninguém é de ferro, e acabei escrevendo. Tinha tempo no meu consultório, pouca clientela na época, então ficava no computador escrevendo, rebuscando as histórias. E chegou lá em 1990 e poucos, eu tinha um volume de histórias muito grande e conversei com o Júlio Conte, que é médico, psicanalista e teatrólogo, escritor também, diretor de teatro. Mostrei para ele, olha, vê o que tu acha disso aqui. Ele disse, cara, eu li, achei legal. Leva para o Fernando Neubart. Fernando Neubart é outro médico, reumatologista, muito bom e excelente escritor. Eu mostrei para o Fernando, que eu não conhecia, eu conheci naquela época, disse, olha, Fernando, vê o que tu acha e tal. E ele leu e um outro dia me ligou e disse, olha, Marco, tu tens um livro, vamos publicar, vamos procurar uma editora, vamos publicar. Então, em 1996, foi publicado o livro Clínica do Bom Humor, com histórias verídicas da atividade médica, uma ou outra adaptada, né, para ter uma certa graça maior,
mas todas com fundo verídico, né? Não são piadas, são histórias engraçadas, algumas personagens conhecidas, que são folclóricas na história da medicina do Rio Grande do Sul, que estão ali retratadas, e foi editado esse livro. Foram 3 edições, foram vendidos 5.000 livros, e se esgotou um tempo atrás. Este ano, agora, 2020, eu reeditei, refiz, modifiquei retirei umas histórias, acrescentei outras, porque eu não consegui tantas histórias suficientes para fazer um novo livro. Mas ampliar aquele livro e reeditar, eu consegui. Então está saindo a 4ª edição, está hoje à venda em algumas livrarias de Porto Alegre. Então, a 4ª edição da história clínica do bom humor, né? Que é uma história que deu muita alegria em fazer, e o resultado foi muito bom, porque as pessoas que leem se divertem bastante. Então, essa é uma das minhas atividades literárias. Com a história de eu ganhar o título de cidadão emérito de Porto Alegre, a partir do meu trabalho no DML, eu decidi escrever a minha trajetória no DML. E em 2017, eu lancei o livro chamado Minha Vida, o IML que eu vivi. Memórias de um médico legista do IML do Rio Grande do Sul. Onde eu ali coloco, de maneira mais ou menos livre, sem nenhuma preocupação com comprovações, etc., só de memória, as coisas que aconteceram na minha época no DML. Então é o 2º livro. E tem um manual que a gente, durante a minha época como diretor do DML, a gente elaborou, eu e mais 3 colegas, um manual de rotinas do DML que serviu de modelo para muitos IMLs do país. Porque foi o primeiro manual de rotinas estabelecidos, como fazer, como proceder, enfim, organizando tarefas e processos de administrativos, né, de funcionamento. Então foram 3 minhas obras literárias, foram essas. Bom, em relação à pandemia que nós estamos vivendo, me pegou num momento de transição na minha vida profissional. A minha filha mais moça, Denise, ela, surpreendentemente para mim, na época, decidiu fazer medicina e seguiu a minha especialidade. Foi para endocrinologia, teve uma formação excelente. Nós conseguimos propiciar para ela uma formação no Rio de Janeiro, num serviço excelente de residência, né? Ela fez medicina na PUC, fez 2 anos de clínica na PUC, e depois foi para o Rio de Janeiro, fez 2 anos de residência em endócrino, e está trabalhando muito bem, né? Então, ela se formou em 2010, e ela está com uma clínica muito boa. Então eu, aos poucos, fui saindo do consultório e ela foi entrando no consultório. Quando eu entrei no sindicato médico, evidentemente que eu tive que me dedicar mais ao sindicato, então eu reduzi meu trabalho como endocrinologista. Em 2020, essa era a situação. Eu estava reduzindo meu consultório, estava trabalhando no ML, não estava aposentado no ML, trabalhando no sindicato. Então, o que mudou para mim, né, em termos da minha atividade profissional liberal, foi que eu estou trabalhando menos ainda, né? Tive que me afastar em função da minha idade, eu tenho comorbidades, né? E o atendimento a pacientes me colocava em risco, né? Então, eu tinha um ambulatório no Hospital Ernesto Ornelis, que eu saí, né? Me aposentei lá, e no consultório eu reduzi bastante. E agora comecei a atender por teleconsulta, que era uma coisa que eu tinha uma certa resistência, mas pode dar certo
tendo responsabilidade, né? Então, assim, o que mudou? Mudou que nós estamos, assim como nós estamos com muitas atividades online, estamos com programação online no museu, o sindicato tem reuniões online, a gente fala com os filhos por FaceTime ou por WhatsApp, né? Nossas vinculações, nossos relacionamentos hoje são mais afastados. Da mesma forma, eu acho que a nossa atividade médica vai começar a ter essa transformação também. Nós vamos começar a trabalhar, estamos trabalhando de maneira virtual, né? Sempre que possível, e acho que isso forçou uma mudança na vida das pessoas, né? Então, o que eu acho que vai mudar na vida profissional é isso, é a adesão do médico à teleconsulta, né? Isso foi o que mudou, basicamente, o que eu vejo de mudança agora, né? Na nossa rotina do dia a dia, não só profissional, realmente houve um afastamento das pessoas, o que foi uma coisa muito triste, né? Coisa muito ruim, e que certamente em muitas pessoas significou um grande abalo emocional, né? Nós sabemos que começaram a acontecer, aumentou a violência doméstica, né? Aumentou o número de separações, de divórcios, né? Porque as pessoas estão mais tempo dentro de casa, com a impossibilidade de ir a qualquer lugar e de encontrar qualquer amigo. Então, evidentemente que os nervos ficam à flor da pele, né? Graças a Deus isso não pegou em mim. Evidentemente que eu fico muito mais tempo hoje em casa, minhas atividades praticamente são atividades e reuniões online, raramente a gente faz uma reunião presencial, né? Se bem que agora começou a ter uma redução nos casos, já começou a ter a vacina, evidentemente que nós temos que continuar nos cuidando, mas já dá para a gente ter uma certa aproximação com as pessoas, né? Sempre com cuidados. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso foi uma coisa que impactou. Acho que o consumo reduziu muito. Compras, eu não me lembro de ter comprado em 2020, 2021. Comprei talvez online, pijama, não comprei calça, não comprei camisa, não comprei... Porque realmente a gente fica mais em casa, né, usando roupas caseiras. Então, isso foi uma mudança na minha vida. E o afastamento das pessoas foi uma coisa muito triste, né? Isso sim. Eu tenho ficado algum tempo, eu tenho uma casa na praia, no litoral, eu tenho ficado algum tempo lá, a gente fica assistindo Netflix, fica jogando um outro joguinho caseiro, né? Fica tocando violão. Então, basicamente, trabalhando online, né? Eu atendo consultas online, eventualmente. A minha mulher atende muito online, faz muita perícia online, né? Faz muito atendimento pericial. Então, ela consegue trabalhar pela internet. Então, não chegou acho que nós temos uma coisa chamada resiliência, que não houve nenhum problema dentro de casa, não. Então, mas o que fica é assim, nós temos que ser muito resilientes para aguentar 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, praticamente sem vida social, né? Mas estamos resistindo bravamente. Eu não tive Covid, apesar de trabalhar em hospital, eu reduzi o trabalho, evidente, sempre tive muito cuidado, né? Sempre cumpri os preceitos de afastamento físico, uso de máscara e higiênico, álcool gel, etc. E sempre, quer dizer, não tive problema. Eu tive uma irmã e os filhos dela e o marido que tiveram Covid, mas ficaram bem,
foram bem atendidas e foram, enfim, passaram bem por essa fase. No entanto, eu tive um primo que faleceu com Covid faz uns 4 meses, e o filho dele, com 45 anos, faleceu faz um mês, também com Covid. Ambos tinham comorbidades, eram obesos, tinham hipertensão, eram cardiopatas, mas de qualquer maneira foram perdas, né? Tive um amigo de infância que, enfim, partilhamos grande parte da vida juntos, nos afastamos em função de profissão, ele era funcionário público municipal, enfim, a minha vida me levou para outro lado, mas a gente sempre conversava muito, e ele faleceu faz um mês, né, com 70 anos, fez dia 1º de março, e tive um colega e amigo, um cardiologista do Mãe de Deus, que faleceu no mesmo dia. Então nós tivemos algumas perdas de pessoas próximas, a gente sente muito, né? Sente muito, mas lamentavelmente nós estamos numa guerra contra um inimigo ultramicroscópico que está sendo difícil derrotar, mas nós vamos derrotá-lo. Eu acredito que a Covid vai ser vencida com a imunização de rebanho e com a vacina, né? Quando uma boa parte da população tiver entrado em contato com o vírus, contaminado e vencido o vírus naturalmente ou com a vacina, a partir daí nós vamos realmente ter uma redução importante de casos, né? E nós vamos vencer essa doença. A vacina foi uma conquista fantástica pelo prazo em que ela ocorreu, né? Imagina que uma doença que começou no final de 2019 na China, que se estendeu pelo mundo a partir de janeiro, fevereiro de 2020. No final de 2020 já tínhamos vacina. Normalmente leva muito tempo para conseguir. E evidentemente que ainda estamos numa fase de estudo da vacina, mas está na fase 4, né? E nós temos ainda tido contato com uns fenômenos que a gente não sabia que iam acontecer, né? O aparecimento de cepas novas, né? Que tentam driblar a vacina, mas foi uma grande conquista. Eu acho que, sem dúvida, né? Independente da marca, se é a Coronavac, Astra, Pfizer, e acho que assim, apesar de muitas críticas, o Brasil tem feito uma vacinação boa em quantidade. Nós somos hoje o 5º país do mundo em número de vacinas. É evidente, nós temos uma população de 213 milhões de habitantes, mas se considerarmos o número de vacinas possíveis de aquisição, porque existe um limite de fabricação, né? O mundo tem 7 milhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas, e certamente não tem condição de fazer 7 bilhões de vacinas para todo mundo, né? Tem limite. E dentro desse limite, o Brasil tem sido bem efetivo, bem eficiente. Poderia ter sido antes, poderia ter sido mais, sim, mas se considerar que o país que mais vacina é os Estados Unidos, que tem 3 fábricas de vacina. O segundo é a China. Terceiro é a Índia. Todos têm fábrica de vacina. E o quarto é o Reino Unido, que também tem fábrica de vacina. Nós somos o 5º. Então, eu acho que nós não estamos tão mal considerando o resto do mundo, né? E, enfim, por enquanto nós temos que nos cuidar, independente de qualquer coisa, porque ainda estamos em época de pandemia, né? Acho que a vacina é, sem dúvida, um dos caminhos que vai nos ajudar a vencer essa doença. O que eu posso ter tirado da pandemia para a minha vida profissional foram definições,
Tá? Eu estou com uma idade que a grande maioria das pessoas se aposenta. Evidente, tem médicos que vão aos 90, 85 trabalhando, mas a grande maioria das pessoas já com a minha idade começam a reduzir a atividade. Então me forçou uma definição sobre a atividade profissional. Eu me aposentei de um ambulatório que eu tinha, né? Reduzi a minha atividade no consultório, dei espaço para minha filha crescer, em termos de tempo, de trabalho, e eu estou me dedicando mais, então, a outras atividades, como a atividade sindical e uma atividade administrativa junto ao Hospital Ernesto Ornelis, que eu não tinha antes, mas hoje, enfim, utilizo a minha expertise na medicina legal para assessorar os advogados do hospital nas ações em que o hospital é réu. Então, essas definições foram, digamos assim, empurradas, forçadas a partir da pandemia, né? Eu acho que essa foi uma das coisas que ficaram do Covid. Em relação à saúde pública, se revelou a falta de investimento dos últimos tempos em saúde pública, né? Quer dizer, a estrutura que nós tínhamos quebrava o galho, né? Mas esta pandemia obrigou os hospitais a fazerem o que não tinham feito, ou não os hospitais, mas a gestão de saúde pública do Estado a fazer o que não tinha feito nos últimos anos. E aí não tem partido político, não tem gestão, são todas, porque a medicina sempre digamos assim, os recursos para a medicina sempre são escassos. As necessidades sempre são muito maiores do que os recursos possíveis. E isso se fez notar quando houve uma necessidade de uma ampliação da estrutura hospitalar e de atendimento nessa pandemia. Então, isto foi o revelado. Eu acho que o que vai ficar espero, uma valorização da atividade médica e de saúde pública, de profissionais da saúde, mostrando o valor, porque foi nesse momento em que os profissionais da saúde, médicos, de enfermagem, etc., foram forçados a mostrar e mostraram coragem e dedicação à sua atividade. Enquanto muitas atividades profissionais que não entram em contato com pacientes, com doentes, estão resguardados em casa e não querendo voltar à atividade, os médicos nunca pararam. Evidente, os médicos com um grupo de risco, como o meu, pessoal de mais de 65 anos de idade, asmáticos, hipertensos, diabéticos, etc., esses tiveram que ser resguardados, né? Mas o resto da atividade profissional de saúde estava na linha de frente, trabalhando. Nunca se negou a parar de atender, nunca se negou a atender, tá? Então, mostrou o comprometimento da atividade profissional da saúde. Eu acho que isso ficou claro e eu espero que isso seja valorizado pelos gestores. Ao longo da minha vida, eu nunca fui muito adepto, lamentavelmente, de registrar coisas. Então, eu não tenho muitas fotografias de infância, não tenho muitas fotografias do tempo de faculdade, não tenho... minha mãe faleceu agora dia 17 de outubro do ano passado, 2020, e mexendo nas coisas dela, nós descobrimos um monte de fotografia de jornal em que eu apareci, da revista Manchete que eu apareci, ela guardava o meu nome em notícias, enfim, coisas que eu fazia e tal. Então ela registrou, né, essas coisas. E eu nunca tive essa preocupação. Hoje me arrependo, porque eu teria coisas para deixar
para as minhas filhas. Também não sei se não ia ser mais um estorvo para as minhas filhas ficar guardando fotografias e registros meus. Mas eu nunca tive essa preocupação em registrar e não registrei, não deixei registro diário nem coisa nenhuma. E quanto à atividade lúdica ou coisas que eu tenha desenvolvido, eu basicamente foi tocar violão, né? E assistir muitos seriados e muitos filmes no Netflix, né? Basicamente foi isso que eu fiz ao longo, como atividade extra, para divertimento, coisa assim. Eu entrei como presidente da Associação dos Museus em junho de 2019. Nós tínhamos algumas exposições que estavam em vigência. Começamos com um grupo de historiadoras, museólogas e coordenadoras, começamos a discutir novas exposições. A partir daí, pensamos na exposição sobre tuberculose e sobre a hanseníase, né, que foi feita. São doenças que estigmatizam, né, que a gente decidiu focar nisso aí. E a pandemia nos pegou sem ter feito, ainda, né? Bom, mas o museu se reinventou. A partir do comprometimento da museóloga, da historiadora, das pedagogas, nós começamos a fazer novos modelos de ação. Ação por internet, porque as coisas mudaram para a internet. E acho que começamos a fazer lives sobre assuntos de interesse da história, da medicina do Rio Grande do Sul. E tivemos muito sucesso, né? Fizemos uma reunião, iniciativa do grupo de colaboradores com historiadores, né, de outros museus e das universidades, e fomos muito reconhecidos pela nossa atividade. E eu acho que o que mudou foi a maneira de apresentar. Hoje, evidentemente, nós queremos abrir as portas, né, para visitas presenciais, mas nós temos assegurados as mesmas exposições em nossas redes sociais. Então, nós podemos, com muito orgulho, colocar à disposição da população em geral interessada as nossas redes sociais, as nossas exposições, a nossa história oral, né? Graças à dedicação do grupo de colaboradores. Né? Eu acho que o que eu fiz, basicamente, foi deixar acontecer. As coisas aconteceram porque o grupo de coordenadores, a coordenadora e as colaboradoras fizeram acontecer. Eu só não atrapalhei. Bom, é importante nesse momento falar sobre a atuação do Sindicato Médico na pandemia. Tá? O Sindicato Médico, desde o início, atuou exigindo que os empregadores, né, que as entidades oferecessem aos médicos e profissionais de saúde equipamentos de proteção individual, EPIs, fabricou máscaras e doou para médicos, instituições, e inclusive asilos, né, para o público em geral, máscaras, que teve uma época que faltou, né, e nós sempre atuamos no sentido de garantir a qualidade do local de trabalho, né, e a segurança do médico e do profissional, no nosso caso médico, no profissional de saúde em geral. Né. Tivemos muito orgulho de ter sugerido ao então secretário da Saúde do município a possibilidade de nós fazermos a vacinação dos nossos médicos, porque os médicos de linha de frente estavam sendo vacinados
nos hospitais e serviços de saúde. Mas a grande massa de médicos de ambulatório, de consultório, que atende pacientes, que está de frente a pacientes, mas não trabalham em instituições, não estavam sendo vacinados. Então nós oferecemos a ele a possibilidade de fazer o cadastramento dos médicos e fazer a vacinação. E em convênio, então, com a Secretaria Municipal de Saúde, fizemos 2 momentos, a primeira e a segunda dose. A primeira dose, que foi no dia 6 de fevereiro, né, onde nós, então, vacinamos no sistema drive-thru e sistema também interno dentro do prédio. Nós vacinamos cerca de 1.485 médicos, né, e em conjunto com a Unimed. Então, ali foi a Unimed, o Sindicato Médico e usamos o serviço do SESI também. E repetimos isto agora, né, no dia 1º de maio, no sábado. Aí foram vacinados 1.275 médicos, faltaram 190 médicos, se não falha a memória, ou 200 médicos, que fizeram a primeira dose, não fizeram a segunda, ou porque não estavam na cidade, ou porque foram vacinados no outro local, mas foi um sucesso reconhecido, todos os médicos ficaram muito agradecidos pela maneira como foram atendidos. Os profissionais que trabalharam lá foram fantásticos, o pessoal que fez a vacinação, que fez a organização, aí foi com a Unimed só, os vacinadores foram da Unimed, a estrutura foi feita pelos Simers e o processo de vacinação foram os nossos funcionários dos Simers e da Unimed em conjunto. E funcionou maravilhosamente, tá? Foram muito elogiados. E também oferecemos a estrutura do nosso drive-thru para vacinar o pessoal da terceira idade, né? Ainda em fevereiro. E também foi um sucesso fantástico, foi um retorno, né, de responsabilidade social para a comunidade em geral. Eu acho que nós atuamos firmes na vacinação, na garantia da qualidade de serviço para os médicos e da garantia dos equipamentos de proteção individual e na segurança do local de trabalho para os profissionais de saúde. Eu acho que o mundo, periodicamente, se vê envolvido em situações como essa pandemia. Há 100 anos atrás, foi a gripe espanhola. Há pouco tempo atrás, nós tivemos H1N1, tivemos a gripe suína, a gripe asiática, né? Nós tivemos uma epidemia de meningite aqui em 1974. E essas epidemias periodicamente acontecem. Nós temos que estar sempre preparados para isso, né? Evidentemente que quando elas aparecem, elas vêm de surpresa, né? Nós temos que estar com a estrutura de saúde preparada para uma situação dessas. Nós temos que fazer com que a ciência esteja sempre se renovando. Mas não só isso. Os médicos, além da ciência, estejam sempre com a arte médica presente para o atendimento do paciente, né? Eu acho que a lição é estar comprometido com a atividade médica, com a atividade de saúde, né? E não negligenciar nos cuidados e nos serviços de saúde que os gestores têm que oferecer para a população.